O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste, como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus fala daquelas 3 práticas que a gente também escuta tanto falar delas durante a Quaresma: a esmola, a oração e o jejum. De alguma forma, são formas de reparar ou de restaurar a nossa relação que estava rompida com o pecado, nossa relação com Deus, com o próximo e também conosco mesmos, a desordem de acordo com a nossa natureza, Porque o pecado é isso, é essa tentativa de querer os dons de Deus sem Deus. Então, de reinar sem Deus e contra Deus. Então, essa cobiça também faz com que a gente olhe para o próximo com um olhar de cobiça, ou querendo nos apropriar dele e do que é dele, ou pelo contrário, fugindo, temendo que ele pegue algo nosso, o egoísmo, a avareza. E também a nossa relação com a nossa própria natureza e com a natureza em geral, com a obra criadora de Deus, onde é instaurado não uma relação de harmonia, o jardineiro do jardim de Deus, mas uma relação destrutiva, que a gente abusa da natureza e também sofre as consequências de uma natureza distorcida, abusada. Então, as 3 práticas penitenciais, por assim dizer, elas têm esse sentido de reparar essas nossas 3 relações, com Deus, com o próximo e conosco mesmos. A ruptura com Deus
se restaura pela oração. A vida de oração, a gente vai voltando a nos relacionar com Deus, voltando a escutar a Deus, voltando a ver a mão de Deus em todas as coisas, voltando a ter sensibilidade com aquilo que Deus nos pede, ter aquele ouvido atento, delicado, porque Deus não nos fala com violência, porque respeita a nossa liberdade. Então, aquele ouvido atento, delicado a tudo aquilo que Ele vai pedindo para nós no fundo do nosso coração. E tudo isso, o que é que proporciona? Como é que a gente vai reatando e acolhendo essa restauração entre Deus e o homem, que é a obra própria da salvação de Cristo? É por meio da oração. A oração, a gente vai outra vez entrando na intimidade de Deus, e Ele vai entrando na intimidade da nossa vida. Com relação ao jejum e à esmola, a gente restaura a nossa relação com o próximo, que deixa de ser uma relação de cobiça ou de medo pela cobiça dele, e passa a ser uma relação de gratuidade, de generosidade, uma relação de dom, como é o plano de Deus para todos nós. Então, a gente não veja mais o nosso próximo como uma ameaça, mas que veja ele como um presente. Um presente que Deus coloca na nossa vida e que também deve ser tratado por nós justamente como isso, como um presente, sem renunciando a toda relação de cobiça, de competição, de inveja com o próximo, e também não nos armando contra ele. Quantas pessoas perdem o sono porque vivem numa eterna paranoia daquilo que podem tirar de mim. Aí chegam a ficar supersticiosas quando as coisas não vão bem na vida econômica da pessoa, na vida. Logo pensam, a primeira coisa que vem à mente: algum invejoso fez um trabalho do mal, fez um mal olhado, fez algo, Então a gente já começa a procurar os culpados, um pensamento paranoico de perseguição, que no fundo a única coisa que revela é a nossa grande cobiça e o nosso grande apego às coisas, que era isso que devia ser combatido, ao invés de ficar olhando e tentando adivinhar inimigos externos. Porque quem é de Deus diz assim: meus inimigos podem tirar tudo de mim, mas não vão tirar nada, porque tudo o que eu tenho é Deus. E nenhuma força, nem nesse mundo, nem no outro, pode tirar de mim, e por isso eu durmo tranquilo. É assim que uma pessoa de fé pensa. Então, e depois vem o jejum. O jejum é o nosso reequilíbrio na nossa relação com a natureza, com o mundo, com as coisas, porque também com a natureza a gente gosta do abuso, abusamos dos dons de Deus. Tinha um padre que eu conheci que tinha essa interessante maneira de falar. Ele dizia: a maioria das pessoas cava a própria sepultura com a boca. Quer dizer, aquilo que a gente come, a nossa alimentação desordenada, a nossa desordem no comer, no beber, às vezes o abuso de outras substâncias também, todo esse desequilíbrio, porque tudo na natureza é para a nossa saúde, mas a diferença entre o veneno e o remédio é a dosagem.
né? O remédio que pode te curar também pode te matar. Dependendo da dose, se você abusa, se você exagera, a comida mais saudável do mundo, a bebida mais saudável do mundo te mata, né? Então o jejum é aquele ato de eu voltar a ter uma relação de liberdade e de dom com a natureza, com a minha própria natureza, com o meu próprio corpo, né? É voltar a ter respeito pelo meu corpo, por tudo aquilo que entra nele, por tudo aquilo com o que o meu corpo se relaciona. Esse é o jejum, é a forma do jejum, esse reequilíbrio. E aqui Jesus, ele alerta para uma coisa: todas essas coisas nos ajudam, reforçam a nossa relação com Deus, aumentam a nossa santidade de vida, mas depende tudo da nossa intenção. Se a nossa intenção é uma intenção vaidosa, todo o fruto espiritual da oração, da caridade, da esmola e do jejum acabam se perdendo, porque tudo isso você faz em nome de um outro Deus, que é o do teu próprio ego. Quantas pessoas acabam desenvolvendo uma terrível vaidade espiritual, um terrível narcisismo espiritual, porque ficam centradas na própria autoperfeição, e ali nessa relação com uma autoperfeição, já se sentem superiores aos outros, se põem a julgar os outros, se põem a medir, será que o outro é tão santo quanto eu, tão virtuoso quanto eu? E aí começa aquele orgulho que gera uma cegueira espiritual tremenda, porque a pessoa só vê as boas obras dela e acha que está caminhando, para a salvação. E aqui eu lembro daquelas palavras de São Francisco de Sales, que dizia assim: um carro, um caminhão, naquela época existiam as carroças, uma carroça cheia de virtudes, mas levada pela soberba, leva à perdição. E uma carroça toda cheia de defeitos, de pecados, mas levada pela humildade, leva à salvação. Então, muito mais vale para a nossa salvação a pessoa ter poucas qualidades, poucas virtudes, mas aquele pouco que ela tem, ela procura viver de uma forma sincera diante de Deus. Então, essa pessoa mesmo que tenha muitos erros, muitos pecados, muitas recaídas, muitas coisas, muitas misérias, se ela anda com humildade diante de Deus, ela está no caminho da salvação. Enquanto que outra, com todas as suas obras, seus jejuns, suas orações intermináveis, suas coisas, se aquilo ali só serviu para engrandecer e envaidecer a pessoa, ela está num caminho que não leva para Deus, que leva para longe de Deus. Peçamos, irmãos e irmãs, a graça de ir restaurando a nossa vida por meio dessas práticas e vivendo elas com grande humildade, para que assim a gente possa aproveitar todo o fruto que elas nos oferecem.